Olá, seja bem-vindo ao MF3, essa série que eu tenho feito de conhecimento e desenvolvimento. Hoje, um tema muito corriqueiro, o hábito na vida cotidiana. E como que a gente deve observar o hábito e a necessidade de pensarmos expedientes que nos faz eh, repensar os nossos hábitos cotidianos. Então, primeiro, o que seria o hábito? Depois, quero tratar de um exemplo específico de hábito e uma tentativa aí de propor uma reflexão breve de como que a gente pode lidar com o hábito. A primeira referência do hábito estaria ligada à ideia de que nós, seres humanos, adquirimos nossas culturas. Isso é um tema muito antigo, desde o filósofo Aristóteles há 2.400 anos atrás. Nós adquirimos a cultura e ela parece ser tão nossa que nós chamamos ela de natural. E, na verdade, ela não é natural, ela foi adquirida. Isso ajuda coisas do cotidiano, para a gente não ter que pensá-las. É meio que espontâneo, nós conseguimos fazer sem grandes reflexões, quase que no automático. Isso é bom porque libera a nossa vida para outras coisas, porque senão a gente não daria conta de pensar tudo. Como que eu respiro, como é que eu mudo o passo. Nós introjetamos essas coisas e assim vamos. Por aquilo que pareça, até o jeito de nós andarmos é um hábito. Né? O jovem que nasceu, por exemplo, como eu, na experiência rural, tem uma memória corporal de andar, por exemplo, em estrada de terra ou dentro de uma mata que um jovem que nasceu na cidade urbana não tem este hábito. Então, coisas que a gente nem imagina. O segundo aspecto do hábito é falar um pouco de um hábito no cotidiano, o hábito alimentar, por exemplo. Nós tendemos a ligar o automático e nos alimentarmos de um jeito e não pensarmos de modo consciente isso que nós estamos fazendo. Isto implica, neste hábito alimentar, uma ideia que a gente acha que também é natural, que é o gosto. O gosto também é um hábito adquirido. Por exemplo, gostar de ácido ou de doce é um hábito adquirido historicamente. Não é só uma questão que parece que sempre foi assim. É impossível não gostar de outro tipo de comida. Não, é uma questão de hábito. Isso é importante porque hoje em dia nós temos um hábito alimentar que, em geral, tem sido perpassado por uma composição diária, por exemplo, muito calórica, porque esta é uma oferta abundante por causa da indústria alimentar e suas demandas que ela precisou responder, e nós compomos basicamente com alimentos caloricamente, digamos assim, muito elevados e pobre de nutrientes. No Brasil passou a ter algumas regras, algumas legislações, tem uma organização filantrópica, por exemplo, em São Paulo, que se movimenta em torno, por exemplo, de proibir propaganda de comida, dessas comidas supercalóricas para criança, impedir que em espaço, por exemplo, de escola seja ofertado só esse tipo de alimentação, porque tem a ver com o hábito precisa ser mudado. A última parte, para concluir, o hábito, como que a gente então veria esse hábito? Já que, por sua natureza, nós tendemos a não percebê-lo. Eu costumo sempre dizer que o hábito parece o tal do ponto cego no carro. Quem dirige sabe que o carro tem pontos que a gente não percebe. E a gente precisa criar alguns instrumentos para compensar o fato de que a gente não percebe. Então, conscientemente, a gente sabe do ponto cego do carro e a gente toma uma série de cuidados, porque a gente não consegue resolver o ponto cego, ele continuará sendo cego. No caso nosso da consciência, é preciso pensar a mesma coisa e em técnicas que nos auxiliem. Em geral, como professor ligado à filosofia, nós costumamos a indicar que certas atividades, não só racionais, de leituras filosóficas, mas de contato com outras pessoas. É a técnica mais elementar para que a gente possa pensar os nossos hábitos. Obviamente, se colocar em situações de conversa com pessoas de outro grupo cultural, nessa perspectiva, para descobrirmos as diferenças, e é nessas diferenças que nós vamos descobrindo, de repente, um jeito simples de fazer arroz, por exemplo. Então, como é que faz arroz aqui, pensando no Brasil, na região sul? Como é que se faz arroz no Nordeste ou no Amazonas? Por exemplo, nós vamos descobrir que tem hábitos diferentes.
Então, essa oposição da minha cultura gastronômica com a cultura de um outro, mas perpassada aí de uma reflexão filosófica, que é o que nós propomos aqui no canal, isso permite a gente, com o tempo, ir descobrindo realmente o que é hábito meu, e eu consigo ir decidindo se esse hábito me faz bem ou não. A percepção de pontos cegos na nossa percepção da realidade, ela só funciona quando a gente se associa a grupos. Eu poderia falar até de outras questões que estão ligadas a processos automáticos dentro de nós, que seria o hábito, que é em processos de grupo que a gente descobre quem eu sou de fato. O outro, nesse sentido, funciona como um espelho. Mas é claro, não é qualquer grupo de outros. Muitas das vezes se reúne um grupo e esse grupo simplesmente cultiva esses hábitos, em vez de pensar diferente. O grupo todo consome carboidrato refinado, altamente calórico, ao invés de pensar criticamente isso. Então, se o seu propósito é pensar o hábito alimentar de um modo saudável, para romper com procedimentos cotidianos que você não se dá conta que adquiriu em algum momento na sua infância, na sua juventude, o grupo também não pode ser qualquer grupo. É um grupo, digamos, propositalmente organizado para pensar esse tipo de coisa. Enfim, muito obrigado por sua atenção e até um próximo vídeo sobre essas relações do conhecimento que produz desenvolvimento, que produz impacto na vida cotidiana das pessoas. O desenvolvimento é nesse sentido, não é o grande desenvolvimento, é o desenvolvimento nas pequenas ações. O hábito alimentar é uma das coisas mais fundamentais nesse sentido. Fraterno abraço e até um próximo.